Tudo bom com vocês, pessoal? Meu nome é Luiz Amado, sou professor de Geografia e hoje aqui estou para mostrar um pouco para vocês, né, um cenário muito intrigante que se desenrolou nessa última semana, que foi o debate presidencial de Trump e Biden. Eu estou aqui olhando para a tela e apresentando para vocês. E essa é a pauta do momento. Lembrando que os Estados Unidos é a maior potência mundial, né, com 330 milhões de habitantes, venceu a Segunda Guerra Mundial, também se destacou após a Guerra Fria, e por causa de ter se destacado na Guerra Fria, hoje tem o maior arsenal nuclear, o maior arsenal de armas, a maior influência global em termos de globalização, né, que a gente tem um cenário aí de um mundo que está cada vez mais conectado, e os Estados Unidos é pioneiro nesse sentido. E a gente tem a pauta do momento que o presidente dos Estados Unidos, que venceu nas eleições de 2020, as eleições de 2020, né? Ele venceu essas eleições em cima desse presidente aqui, Donald Trump. Ele, né, com seus 82 anos, ele não parece estar bem de saúde. Isso casa com um cenário que acabou sendo construído nesses últimos 4 anos, entre 2020 e 2024. Que cenário é esse? Bom, o cenário é que, a partir do momento que Trump saiu do poder, né, o mundo começou a entrar em um certo colapso. Né? O mundo começou a ter um certo caos. Várias coisas começaram a se desenrolar. A Rússia invadiu a Ucrânia e toda a imprensa mundial focou nesse grande conflito entre a Rússia e a Ucrânia. É, o, Israel foi atacado por Gaza, pelo Hamas, né? Não Gaza em si, mas pelo grupo terrorista Hamas, e toda a imprensa mundial focou nesse conflito, um pouco em cima depois que Trump saiu do poder, um pouco bem assim, logo depois, é, o exército dos Estados Unidos saiu do Afeganistão, onde tem um grupo terrorista enorme chamado Talibã, e aí esse grupo terrorista simplesmente ocupou o Talibã em questão de minutos ou horas, impedindo muitas pessoas de conseguir sair, né? Conseguir né, ter um escape. E aí muitas pessoas, realmente muitas pessoas ficaram presas lá nessa condição, né, de reféns de um grupo terrorista que mata milhões de pessoas. Inclusive não respeita mulheres, não respeita nenhum tipo de valor que nós entendemos como importantes. E agora nós estamos num mundo que tem todo esse cenário, né, tirando que também a Coreia do Norte está cada vez mais próxima da Rússia, e a Rússia parece estar disposta a disponibilizar armas e armamento nuclear para a Coreia do Norte. Não que a Coreia do Norte nunca tenha esses armamentos, mas se a Rússia disponibilizá-los, a Coreia do Norte vai conseguir atingir Estados Unidos com facilidade, com uns mísseis que atingem milhões de quilômetros, tá? De distância. Milhares, né? Milhões não, milhares. E, e a China também está doida para invadir a Taiwan. Taiwan é uma ilha que tem muita tecnologia, principalmente os microprocessadores, os semicondutores, e essa tecnologia ela movimenta o mercado mundial, ela movimenta o nosso capitalismo mundial. Então a Taiwan é muito importante para o capitalismo em si, né? E toda essa tecnologia que nós temos hoje. E a China está doida para pegar Taiwan para ela por conta de não aceitar que Taiwan tenha se tornado independente. Muitos países, inclusive, não aceitam a independência de Taiwan, tá bom? E aí, pessoal, o que acontece? Nós temos, então, uma eleição em que dois candidatos vão disputar uma vaga e o candidato que vencer terá aí como herança uma, uma condição assim de um mundo em caos e vai ter que colocar uma liderança firme contra esse mundo em caos, né? Uma liderança que vai conseguir extirpar todo tipo de contaminação, todo tipo de problema que envolva guerras e conflitos mundiais, né? Nesse meio tempo, os conflitos mundiais envolvem principalmente o eixo das ditaduras: Rússia, China, Coreia do Norte, Irã. Basicamente, esses que eu falei são todos o eixo das ditaduras, né? Tem um pernilongo aqui. Mas o que acontece? Esse eixo das ditaduras, eles estão muito unidos contra o eixo das democracias: Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, estão bem unidos. E assim, todo
todos os outros países do eixo das democracias estão se sentindo ameaçados por conta dessa união política do eixo das ditaduras, principalmente liderado por um carinha chamado Vladimir Putin, que é da Rússia. E como é que funciona, então, o papel dos Estados Unidos nisso? Bom, como funcionam as divisões de partido nos Estados Unidos? De um lado, o partido dos democratas, de outro lado, dos republicanos. Bom, Biden está liderando o Partido dos Democratas, já foi estipulado que ele será o representante desse partido, e se ele ganhar, ele será o maior líder mundial. Só que Biden nasceu em 1942, não que isso seja definitivo para a saúde dele, mas eu até coloquei essa imagem aqui, ó, essa imagem aqui para representar que Biden está atualmente nessas condições, né? Se você for pesquisar, você faz uma pesquisa rápida aí no Google Imagens e coloca Joe Biden, você vai ver só imagens de Biden cabisbaixo, Biden triste, Biden desculpa, meio que fora da sua melhor saúde, né? E se você colocar Donald Trump hoje em dia, né, se você chegar e colocar Donald Trump, vai aparecer ele sério, concentrado, compenetrado, firme e até mesmo arrogante, né? Algo que, para a psicologia de massas das pessoas, como um grande corpo de massas, assim, milhões e milhões de pessoas, são fisionomias que são aprovadas. As pessoas gostam de ver alguém com esse semblante aqui. Em compensação, ninguém gosta de ver pessoas com um semblante mais cabisbaixo, um semblante mais triste, mas gostam de ver uma pessoa com um semblante compenetrado. E às vezes, não estou falando de todas as pessoas, mas grande parte de um certo público, que eles estudam isso, a engenharia de massas, assim, estuda bastante isso. Pessoas até com um perfil um pouco mais arrogante são aceitas na sociedade. Infelizmente, apesar de eu não concordar, é uma realidade. Pessoas com perfil de imponente demais, né, um perfil badass, né, badass, são consideradas pessoas boas, pessoas, né, apropriadas para uma liderança. E aí o que acontece? Sendo assim, nós temos aqui o que aconteceu com Donald Trump. Gente, Donald Trump, ele passou a ser ridicularizado nas últimas eleições porque ele perdeu. Ele não aceitou a sua derrota, de certa forma, deixou bem claro em público que ele não estava de acordo, porque ele achava que as eleições foram fraudadas. E aí, agora, ele também está passando por um processo um processo mesmo na justiça para criminalizá-lo, né, por corrupção. No entanto, apesar disso, né, apesar de ter passado por esse processo, Donald Trump ainda está concorrendo às eleições e está sendo considerado o favorito. As pessoas não compraram a ideia de que ele é um criminoso, né? Então ele saiu. Será que aqui? Opa, desculpa, gente. Quem sabe faz ao vivo. Será que Donald Trump realmente saiu prejudicado nesse processo todo? Porque é o seguinte, ele teve a sua imagem distorcida, né? E agora ele é considerado uma pessoa que está passando por um processo. Só que sua popularidade não diminuiu. Muitas pessoas podem até considerar que isso foi até algo manjado. Porque Donald Trump, ele apesar de ter sido considerado culpado em alguns processos, ele não vai deixar de concorrer à eleição. E nas últimas eleições ele foi considerado, ele aliás, considerou que estava havendo fraude e que queriam tirar ele do poder. E essa condição de ser perseguido politicamente, quererem tirar ele do poder, não aceitar uma liderança forte, acabou que coincidiu com esse processo que ele está passando de corrupção. Ele então está, né, coincidindo, então é um discurso assim, estou sendo perseguido mesmo,
politicamente. Será que então ele foi prejudicado ou houve um certo jogo político para utilizar tudo a seu favor, um marketing contrário, marketing contra você que acaba alavancando sua campanha, né? Então, ele, há poucos meses das eleições, está com uma boa popularidade e diante de um candidato que agora está em, em condições não tão boas de saúde, mostrando que ele está meio titubeando assim, travando, ficando meio perdido nos debates, né? E é um candidato que tem 82 anos, não é muito mais velho do que Donald Trump, que tem 78, nasceu em 1946, mas, em compensação, ele está numa condição de saúde não melhor do que Donald Trump. Donald Trump, ele foi eleito com 70 anos de idade, mas o Joe Biden, ele é acusado de pacifista, de não conseguir lidar com essas tensões mundiais e deixou o mundo em chamas. O mundo agora é considerado um mundo em chamas. E ele estaria doente? Então, se ele está doente, os candidatos, aliás, os políticos democratas não aceitam a condição de doença dele. Não acho que isso tem muito a ver. E se aceitarem, já está bem na hora de mudar o candidato e isso vai prejudicar demais as eleições. Se tirarem o Joe Biden das eleições de 2024, vai gerar um vácuo de poder. E esse vácuo de poder, até ser ocupado por outro presidente, vai ser muito disputado. E isso vai arranhar demais nessa corrida presidencial. Por que é uma corrida? Porque eles realmente estão correndo atrás do poder. Um tentando puxar o tapete do outro, um tentando mostrar que é melhor do que o outro, e de repente você vai e fala, nós perdemos nosso candidato. Se não aparecer um candidato super melhor, que acabe com a vantagem do Donald Trump, não tem jeito de vencer o Donald Trump. Joe Biden vai ter que encarar isso com os dois pés na porta, né? Então a gente tem esse cenário e também temos um cenário global. Guerra na Ucrânia, guerra em Gaza, para pessoas que são cristãs voltadas para o judaísmo, né, que tem uma afinidade com Israel, né? A guerra em Gaza foi uma coisa terrível de se ver, mais além do que as pessoas que não têm essa afinidade toda com Israel, né? E Donald Trump, ele se mostra uma pessoa a favor de Israel. Muitas vezes ele tem esse posicionamento. E isso faz com que Donald Trump seja um grande candidato a acabar com um cenário desse. Tem o Talibã, como eu já falei, a China querendo pegar Taiwan, como eu já falei, Taiwan, que é muito importante para a tecnologia mundial, em termos de semicondutores, é líder nesse processo, tem uma empresa destinada a isso que é gigantesca, e tem a união da Rússia e da Coreia do Norte, que preocupa demais o cenário global. Também tem o Irã, que atacou Israel e faz parte do eixo das ditaduras e provavelmente tem bombas nucleares também. Então o Irã está contra Israel, assim como Gaza, porque o Irã ele financia grupos terroristas no Líbano, na Síria e em Gaza para minar o poder em Israel e o poder ocidental. E agora, como ele não está em vantagem mais, como ele não está conseguindo manter esses grupos terroristas tão fortes, ele mesmo atacou Israel. E isso foi uma tragédia, digamos assim, né? Bom, gente, tem muito mais coisas sobre esse assunto. Tem muitas informações, né? Mas as mais importantes eu acredito que eu passei para vocês, né? Só que agora vamos entrar nas famosas teorias da conspiração. Gente, nós estamos caminhando para um mundo cada vez mais globalizado. Inclusive, existe uma agenda 2030 da ONU que fala que o mundo poderia se globalizar até 2030. Caso o Joe Biden entre nessa disputa e ele continue perdendo espaço para o cenário mundial, provavelmente quem vai realmente globalizar o mundo pode ser o eixo das ditaduras. Isso num cenário bem pessimista. Rússia, China e Coreia do Norte e Irã podem sim se tornar os protagonistas de uma nova ordem, né? Uma ordem mais voltada para as ditaduras, uma ordem mais voltada para a força, a democracia sendo estabelecida através da força, democracia bem entre aspas. Se Donald Trump vencer, ele pode peitar esse povo, mas também causar muito prejuízo em relação a
seus posicionamentos podem prejudicar ou não atender muitos grupos, causando um certo, uma certa indisposição em relação a outros países, que ele é muito isolacionista. Donald Trump é um perfil, né, de pessoa que gosta de meio que isolar os Estados Unidos dos outros países e fazer do jeito dele, tentando fortalecer os Estados Unidos. Isso acontece, isso dá certo, mas ao mesmo tempo deixa, né, uma gama de outros países mais neutros insatisfeitos. E pode até mesmo, em cenário de uma possível pandemia ou uma possível tragédia em nível internacional, trazer um desgaste enorme, porque no momento que você poderia estar se unindo forças para conseguir superar uma crise global, tô supondo que vai ter uma crise global, ou podem ter crises globais de aquecimento global, tragédias e até mesmo pandemias. Se não tiver os Estados Unidos abraçando o mundo para suprir essa crise, o mundo pode ficar à mercê de uma grande tragédia. E aí, Donald Trump não seria o ideal num cenário como esse, teriam que escolher outra pessoa. Muito provavelmente, uma pessoa que estaria totalmente ligada aos ideais globalizantes, né? Pessoas como Al Gore, qualquer secretário da ONU que você imaginar, qualquer secretário das Nações Unidas aí que você imaginar, que queira globalizar, abraçar o mundo, vai ser bem visto nesse momento. Vai ser a população vai ansiar por esse povo e vai pedir por um governante mundial. Bem, é isso que eu acho, respeito quem acha contrariamente, tá bom? Bom, espero que tenham gostado, espero realmente que tenham aprendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, vou ter o prazer de respondê-los, beleza? Mas o